Prezados amigos, olha que maneiro, cara, que acabou de lançar, né, lançou segunda-feira agora, lançou em banca, a saga do X-Men, número 16, né, então já tem aí praticamente um ano e meio, um ano e 4 meses, né, e chegamos ao ponto, talvez, da grande saga mutante, né, da divisor de águas dos mutantes, que foi o Massacre de Mutantes, né, está dizendo, o Massacre de Mutantes começa aqui. Traço maravilhoso. Quem são os autores aqui? Eu sei que é o Joe Romita Jr., né? Saulo Sema, Walter Simonson, muita gente boa. No roteiro, Chris Claremont capitaneando tudo, mas também com a ajuda do Walter Simonson e da Louise Simonson. Mas é o seguinte, cara, quando eu tava... Esse processo de revival de quadrinho antigo, né, de relançamento de material clássico, já está acontecendo há algum tempo, né? Já não é uma novidade mais, já está acontecendo já faz sei lá, pelo menos aí uns 10 anos, né? Primeiro foi com aquela coleção histórica, depois coleção clássica, sempre tinha uma coisa ou outra, e em 2013 eles lançaram Massacre de Mutantes em formato desse tamanho aqui, TPB e tal, e eu acabei comprando, mas eu não comprei na época, eu comprei recentemente na final da pandemia. Estava meio deprimido, estava meio mal. Eu falei, vou voltar ali quadrinho, ver se me dá uma energia nova, né? Me dá um astral e tal. Aí eu comprei aquela Massacre de Mutantes TPB, um volume só, com praticamente tudo dessa mega saga, porque foi uma saga, talvez vamos dizer, o estopim, né, dessas grandes sagas que a Marvel começou a fazer, até então não fazia, capitaneada pelos mutantes, pelos X-Men. Todas as revistas X, de alguma maneira, interagiam juntas e tal. Deve ter sido bem interessante para o leitor, principalmente o leitor americano, né, ter acompanhado isso. Eu lembro que eu comecei a ler X-Men, e eu já li alguma coisa, tipo o Wolverine, na época que teve o Guerras Secretas, né? Foi quando eu comecei mesmo a colecionar, foi em Guerras Secretas. Então eu já conhecia alguma coisa do X-Men, mas eu não entendia muito, o X-Men era muito confuso. Acho que, se eu não me engano, eu comecei a ler na edição 21. Ainda tinha algumas coisas da ninhada e tal, eu achava muito interessante, mas eu não entendia direito, eu era bastante novo nessa época, né? Isso aqui foi de 80 aí, deixa eu dar uma olhada. Isso aparece aqui também, porque estava em 86. Quando surgiu aqui foi no começo dos anos 90, 91, se eu não me engano. Então já tinha um certo tempo, né? E foi revolucionário, cara, porque pela primeira vez realmente você tinha uma saga longa, mesmo para quem não era, como eu conhecia muito pouco do X-Men, eu lia só Homem-Aranha, um pouco de Hulk, conhecia muito pouco. Mesmo assim, apesar de você ficar confuso, falando, cara, que loucura, que bagunça, ao mesmo tempo você mergulhava nisso aqui, você não conseguia parar. Essa ideia dos carrascos, né? E depois a gente veio saber, tudo isso foi depois que os carrascos foram cooptados pelo seu sinistro, coisa e tal. O Dente de Sabre aparece, pelo menos para mim ele aparece aqui, né? O grande vilão do Wolverine. Eu nunca tinha ouvido falar nele antes. E um traço maravilhoso. O John Romita Jr., né? O pai dele continuou com um traço excelente até o fim da vida dele. O John Romita piorou. Por incrível que pareça, ele piorou. Ele tinha um traço tão bonito, né? Eu lembro gostava muito dele naquela Estigma. Ele chegou a desenhar o Estigma na primeira, o novo universo chamado Novo Universo Marvel, ele desenhou o Estigma. Depois o
John Bunyan também fez. Então. Mas aí o traço dele no Demolidor tá lindo, né? Na Anna Ossent. A Anna Ossent é editora, inclusive, dessa fase aqui. Deixa eu ver se é verdade. A Anna Ossent, editora original, e o Jim Shooter é o editor-chefe, né? Começa assim. Eu lembro bem que eu peguei a impressão que dava quando eu peguei a revista lá dos anos 90, era justamente que o bonde estava andando e você estava convidado a entrar naquele bonde, mas era daquele jeito, cara. Não tinha explicação, não tinha muito contexto, não. Se você tivesse interessado, você ia correr atrás. Foi o que eu fiz. Eu entrei. Por isso que eu nunca gosto desses caras que falam assim, para começar a ler gibi você tem que pegar tal edição, tal. Cara, isso não existe. Isso nunca existiu, né? Não é assim. Você pega, vai ler gibi de super-herói. Pode não entender nada, mas se você gostar, se realmente tiver a ver com você, tiver algo que te pegue de alguma maneira, você vai curtir, você vai comprar a próxima, você vai dar uma olhada na próxima. E assim vai, não tem essa de ficar. Ó, Mark Silvestre, depois de Mark Silvestre veio a desenhar os X-Men mesmo, principalmente naquela fase deles na Austrália, né? Olha só. Primeira vez que eu tinha visto, nunca tinha ouvido falar dos X-Factor, não sabia quem era. A equipe, para mim, a equipe original era essa daqui, era o Wolverine, Kitty Pryde, Colossus, Tempestade. Essa publicação ela é fantástica, ainda dá tempo de você correr, se você não está acompanhando, você pegar tudo, porque vale muito a pena. Ele pega um período tão fascinante. Inclusive, teve desdobramento até nas histórias do Thor, né? Na época o Thor era escrito e desenhado pelo Sal Buscema aqui, mas também era desenhado pelo Walter Simonson, né? E o roteiro do Walter Simonson, ele ficou um tempão no Thor, fez uma fase fantástica do Thor, incrível. E eles colocaram o Thor também nesse contexto, né? Já tinha tido as guerras asgardianas e tal, sempre flertava, né? Não sei bem porquê, eles talvez fossem amigos, o Chris Claremont e o Walter Simonson, então talvez tenha facilitado. Eu sei que o sentimento na época, quando você pegava isso aqui, era de uma coisa tão grandiosa, né? E eu ainda estava no rescaldo de Guerras Secretas, para mim foi muito interessante, foi quando eu comecei a ler, a colecionar. Ler não, porque eu já li alguma coisa do Homem-Aranha, mas comecei a me interessar mais por colecionar quadrinho mesmo, acompanhar, né, mensalmente. Fui em Guerras Secretas, foi alguns anos antes, né? 2, 3 anos. Isso para garotado, quando você é garoto, faz uma diferença brutal, né, cara? Olha aqui, que página linda, né? E esses carrascos, esses caras, o X-Men tem tudo a ver com o adolescente, né? Com o pré-adolescente, porque eles são um grupo discriminado, um grupo que não é aceito pela sociedade. Tem todo esse contexto de preconceito mesmo que tinha com os mutantes. E para o jovem, para o adolescente, bate muito fundo, né? No nosso dia a dia. O adolescente é assim, né? De certa maneira. Então é uma bela saga e digo mais, cara. Como eu falei, eu comprei o TPB na época. Na época não, eu acho que o TPB é de 2013, eu comprei agora, uns 2 anos atrás, né? Na pandemia. Massacre de Mutantes. Eu estava procurando, cara, será que foi relançado, tem algum especial do Massacre? Ou até pegar sei lá, Gabriel lançou também um formatinho com Massacre. Pegar aquilo lá e tal. Aí eu achei esse TPB e comprei, caríssimo, mais de R$100 na época, porque já não era lançamento, já tinha passado, né? Mas essa daqui vai ser mais interessante até, por quê? Porque na verdade ele vem
antes do massacre, né? Então você pode comprar, por exemplo, uma ou duas edições anteriores, comprar a fase do Massacre de Mutantes, e esse é só o primeiro volume, né? A número 17 vai ter a conclusão do mega evento Massacre de Mutantes. E aí vai ter uma edição a mais, né? Então vamos supor que você queira só o Massacre, fala assim, cara, eu também tenho essa nostalgia dos anos 80, eu li na época, mas eu não quero ter tudo isso, eu não quero ter quero acompanhar mais a saga do X-Men, eu quero ter só o Massacre. Não compensa você comprar o TPB, porque primeiro vai estar muito mais caro, né, do que a edição em banca, da edição atual, e segundo porque vai ter uma história a menos, né? Vai ter uma edição a menos, na verdade. A próxima edição tem uma edição a mais do que tinha na TPB. Eu não vou lembrar o número, porque não tem como te falar, mas vai ter um número a mais. Então você pega um pouco mais de contexto, né, do desdobramento do que aconteceu no final dessa saga, desse evento que mudou o X-Men, cara. A verdade é essa, porque todo aquele encontro, por exemplo, do Quarteto Fantástico, eu também comprei. Nessa fase aí que eu estava meio deprimido, comprei uns quadrinhos, eu comprei um TPB que era um encontro do X-Men com os Vingadores e do X-Men com o Quarteto Fantástico, né, que é onde não sei se isso é um spoiler, mas um dos personagens aqui fica gravemente ferido. E aí tem esse encontro com o Quarteto Fantástico, quando o Red Richards, né, o Senhor Fantástico, vai ajudar a curar o personagem que ficou gravemente doente, quase à beira da morte, né? Então ele muda todo o contexto do X-Men. Novos personagens são incorporados, alguns outros escanteados, né? Aqui, por exemplo, uma coisa que você não percebe na época quando você é garoto, mesmo porque como eu falei, peguei o bonde andando, né? Na saga você tem um contexto melhor. Por exemplo, o Magneto, nesse período aqui, ele era o diretor da escola do Xavier. O Xavier estava no espaço, né? E o Eric estava meio que tocando o sonho, né? A união entre humanos e mutantes e tal. E aí ele era o diretor e cuidava dos novos mutantes. Evidentemente, o Chris Claremont pensou nisso, né? Ele arquitetou tudo, falou, não dá para pôr o Magneto lá nos Morlocks. A história básica é isso. Por vários motivos diferentes, vários grupos mutantes são levados os túneis, né, onde vivem os Morlocks. Os Morlocks estão sendo exterminados por esse grupo chamado Carrasco. Então o X-Factor vai por um motivo, o X-Men vão por outro motivo, e os novos mutantes meio que estão ali, né, ajudando e tal, mas não participam da batalha. Thor também vai por outro motivo, cada um vai por um motivo diferente, mas acaba se colocando lá. Agora, se chegasse o Magneto, aí acabou, né, cara? Né? Ele é muito overpower, né? O poder dele é muito mais alto do que qualquer um desses carrascos aqui. Ele exterminava os caras com piscar de estalar de dedos, né? Então, e o próprio Thor também, ele tem um problema aqui, né? Ele tá com uma maldição lançada pela Hela, pela deusa da morte, então ele deu uma diminuída no seu poder divino, né? Aí o Eric, né, o Magneto, o Magnus, ele fica nos bastidores, ele fica só ajudando os feridos e tal, e cuidando dos novos mutantes para não... E também fica ali na mansão, caso, né? Porque ninguém sabia de onde esses caras chegaram, porque esses caras... O que aconteceu? Foi tipo um Deus Ex Machina, a coisa começou. E aí ele fica lá para, caso precise dele, né? Ele vai proteger os novos mutantes, que são um grupo mais sensível, né? A própria Força Federal também, né?
a antiga Irmandade de Mutantes, que era liderado pelo Magneto, né? Inicialmente era o Magneto que criou a Irmandade. A Irmandade já está trabalhando para o governo, ela se mete lá nos Morlocks, é tudo muito bem construído. Isso que eu acho legal do Chris Claremont. O Chris Claremont, ele foi para o X-Men, para o universo mutante, ele foi mais ou menos o que o Stan Lee foi para o universo Marvel, né? De uma forma até um pouco mais coisa, porque o Stan Lee ele fazia as coisas, mas de uma maneira meio... era mais intuição do que realmente planejamento. Aqui no caso do Massacre, não, você vê claramente que ele planejou, ele falou, não, vai esse grupo, não vai aquele, esses heróis vão estar nesse contexto, com essas dificuldades, para dosar e equilibrar também a batalha, para não ficar um negócio muito desigual, né? Depois é que a gente vai saber sobre o Senhor Sinistro, então ele nem aparece aqui, nessa primeira edição ele nem aparece, né? E, pô, muito, muito legal, cara. Se você tiver realmente, você tiver essa nostalgia, né? Que é o que está movendo a indústria de quadrinhos hoje em dia, cara. Se você perceber, a maioria dos quadrinhos de banca são quadrinhos dos anos 80 e 90, né? A maioria. Essas sagas todas as sagas aí, são coisas antigas, né? Essa nova publicação que eu adorei, que é o Epic Collection, toda baseada em material anos 80 e 90, pelo menos do que lançou agora é anos 80 puro, né? Vale muito a pena. Então, eu super recomendo, se você quiser pelo menos ter o Massacre, você comprar essas duas edições, a 16 e a 17, porque vai estar tudo aqui, né? De forma, inclusive sequencial, né? Então, uma das coisas que é ruim pra gente, que é aqui no Brasil, mesmo quem leu na época, que leu em banca, é que era tudo meio que um mix, né, da Abril. É diferente do cara que, sei lá, mora nos Estados Unidos, ele tem a edição Uncanny X-Men, ele tem a do X-Factor, ele tem a edição do Thor, quer dizer, ele comprava em banca e ele ia de forma cadenciada, né? Ele ia lendo aquilo e ia se empolgando, acredito eu, né? O garotado da época, que foi o que comprou na banca, lá nos Estados Unidos, ou na Comic Shop, que seja, ele ia se empolgando, falou, puta, que edição maravilhosa. Aí ele pegava a outra do X-Factor para ter uma continuidade daquela história, né? Dessa série toda, né? Não foi o nosso caso, a gente pegou tudo misturado dentro da revista do X-Men. Então é outro tipo, inclusive é outro tipo de forma de saborear a obra, né? Completamente diferente do como foi pensado, como foi planejado. Mas é maravilhosa, do mesmo jeito. E aqui eles fizeram pelo menos pelo menos claro, na mesma edição, mas pelo menos com essa batida. Quer dizer, você lê primeiro a história do X-Men, aí depois já parte para uma aventura do X-Factor, né? Olha só, a primeira é o X-Men, né? Estou aqui, ó. Ele põe a capa aqui para a gente ver, né? Aqui começa a saga, né? Então é a capa original, né? Inclusive aqui na capa da saga é a capa original do Uncanny X-Men, né? Aí você vai ler a historinha e tal, você vai se divertir, vai se empolgar. Aí a segunda, não é a segunda edição do X-Men, é do X-Factor, né? Você vai pegar essa aventura meio que um passando o bastão para o outro, né? Aí você lê lá e tal. Cara, eu vou te falar, aí aqui, ó, tá? Aí de novo, mais uma edição do X-Men, mais uma do X-Factor, para ir contextualizando e dando sequência a essa aventura. Né? Então, tem uma hora aqui que certamente vai ter novos mutantes, deixa eu ver. Só para mostrar a capa. Ah, tá vendo aqui, ó? Aqui. Aí Thor, depois novos mutantes. Então, por aí você vai lendo na sequência como foi lançado nos Estados Unidos, né?
acredito que não sei se a Abril fez assim, mas ela, mesmo que ela tenha feito assim, não fez com as capas, fez tudo meio misturado, meio embolado, né? Então, o prazer de ler é diferente, porque você vai tomando fôlego. Você tá muito empolgado com aquela aventura, né? Do X-Men, aí dá uma segurada, aí vem Novos Mutantes. Mesmo, na verdade, é sobre o mesmo contexto, sobre o mesmo panorama do que está acontecendo, mas é uma outra visão, é uma outra abordagem. Então, foi muito planejado pelo Chris Claremont isso aqui. E aí que eu falo, se você tiver interesse de ter a Massacre de Mutantes, e você não tem essa edição que eu te falei, o TPB, não compensa comprar. Compensa comprar a 16 e 17, e você vai ter inclusive um número a mais do Uncanny X-Men, né? Não sei, porque na verdade assim, não é que é um número a mais, né? Porque como essa saga é uma edição continuada, por acaso vai estar no segundo volume, caso você queira só os dois, né? Mas a ideia é que seja uma sequência mesmo, né? Vai ter todas as outras posteriores ao massacre. Então você vai, quem está acompanhando, vai saborear por algum tempo isso daí, né? As consequências, o que aconteceu, quais foram os resultados e tal. Provavelmente vai estar aqui, vai aparecer na saga o encontro que eu falei do X-Men com o Quarteto Fantástico, provavelmente vai aparecer aqui. Um encontro maravilhoso, vale muito a pena. Eu não vou me desfazer daquele TPB, tá? Nem porque não. Eu até acho legal ter ele separado, assim, mas eu gostei muito dessa ideia da saga. Pena que ele é muito. O acabamento, né, o cuidado gráfico fica um pouco a desejar em termos de lombada. Eu poderia ter um íconezinho, poderia ter umas coisas mais bonitinhas, não sei. E a ideia, na verdade, pelo menos a minha ideia, é o seguinte. Quando eu estava falando que eu comprei estava meio deprimido e comprei essa TPB do X-Men, a minha ideia era ter Massacre, que eu acabei comprando, Queda dos Mutantes, que eu também tenho, só que são 3 volumes, Queda dos Mutantes, TPB, e eu queria comprar a saga Inferno, né? Eu também li em banco, eu achei legal. Eu não gosto tanto da saga Inferno, mas eu acharia interessante ter esse material para reler. Mas eu não cheguei a comprar porque só eram 6 números, aí já estava bem, já tinha sido lançado há muito tempo e era bem caro, né? Deve ser não achado em qualquer lugar, não é qualquer comic shop na internet que tem todos os números. Então você tem que ficar caçando, né, o mais barato, onde o frete fica mais em conta. Eu acabei deixando passar. Sorte minha, cara, porque se eu tivesse comprado eu ia ficar com essas 3 sagas que eu realmente tenho interesse, mas separadas, caríssimo eu ia pagar provavelmente vai ser relançado, né? Quer dizer, vai dar tempo suficiente de chegar na fase do X-Men a saga do inferno, vai chegar na fase deles na Austrália, vai ter até chegar nos anos 90, quando aí realmente não me interessa mais, né? Me tira do interesse quando chega aquela parte do Jim Lee, aquela porcaria toda, eu já não tenho mais tanto interesse. Mas ainda vai muito chão pela frente, né? Ainda tem Genosha, ainda tem essa fase da Austrália, quem sabe pinte alguma coisa do Wolverine na fase dele de Madripoor, né? Que é uma fase que ele fez concomitante com a época que eles estavam na Austrália, né? Inclusive aquele teleporter, né, que era o mutante australiano, ele abriu o portal para o Wolverine ficar indo e voltando, né, de Madripoor para a Austrália. Então é uma fase muito interessante. Eu realmente gostaria muito eu gosto muito, é a única coisa que eu estou colecionando de fato, é essa daqui e a saga dos Vingadores. Eu jurei para mim mesmo que eu não ia comprar, falei, não vou, eu posso, mas eu não resisti. É John Buscema, né, cara? Aí eu acabei comprando, mas é a cada 2 meses, então dá uma segurada legal nos gastos, né? Essa daqui não, essa daqui se pudesse ser a cada 15 dias, eu ia topar. Falar, não, beleza, a cada 15 dias uma saga do X-Men, a gente acaba logo com isso.
Eu estava vendo, vi na internet, se você estiver comprando aquela edição definitiva do X-Men, que eu até gostaria muito de ter, tá? Mas já está na 7ª edição. Logo, logo vai chegar uma edição, uma coleção vai bater na outra, porque aqui começa com aquela fase que eu até falei no outro vídeo que eu mostrei, o Epic Collection dos Novos Mutantes, termina na Epic Collection dos Novos Mutantes, o Professor X determina que a Kitty Pryde, né, vai ser realocada para os Novos Mutantes, vai sair do X-Men porque ela é muito jovem e vai para os Novos Mutantes. A saga, a número 1 dessa coleção, começa com ela dizendo isso: o Professor Xavier é um babaca, porque ele está querendo forçar ela a ir para os Novos Mutantes. Ela acredita, ela considera, de fato, ela tem razão, que ela já provou o seu valor como X-Men. Não tem por que ela retroceder na carreira só porque ela é mais jovem. Então, teoricamente, acho que na edição 8 da edição definitiva vai bater justamente com o começo dessa daqui. Então o cara pode ter, sei lá, toda aquela capa dura definitiva, né? E se ele já está começando a colecionar aqui, ele fica até à vontade, fala, não, vou tocar daqui para frente só com o TPB da saga, ou vou continuar, já que eu estou, né, tenho uma grana legal, estou conseguindo manter, eu vou continuar comprando também as edições definitivas. Vale muito a pena. A edição definitiva, cara, não é ônibus. Eu detesto o ônibus, eu nunca li, mas assim, o formato, aquilo não me atrai, eu acho muito grande, muito desconfortável para ler. Mas a edição definitiva não é assim, né? Ela é grande, ela tem capa dura, não é tão confortável quanto o TPB, quando você pegar e ler igual um gibi, mas dá para ler também. Eu gostaria muito de ter, mas é muito caro. Mas é isso aí, já me alonguei demais. Para quem tiver interesse em ter pelo menos esse divisor de águas, a Massacre dos Mutantes é um divisor de águas do universo mutante da Marvel, tá? A Marvel depois que ela fez isso com os mutantes, é que começou esse negócio de invasão secreta, essas outras super maxi séries, né? Maxi sagas envolvendo todo o universo Marvel. Começou primeiro envolvendo o universo mutante nos anos 80, meados dos 80 para frente, né? Abraços.